E o objetivo da aula principal hoje é falar de arquivos, é falar do explorador de arquivos do Windows, tá? Então, agora que já temos mais alguns alunos aqui, eu vou fazer a apresentação da atividade de vocês aí, tá? Enquanto eventualmente aí chegue mais algum aluno, porque aí na hora que eu estiver explicando, esse aluno já está na aula. Então hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu geralmente falo das atividades no final da aula, mas hoje eu vou fazer ou apresentá-la no início. O conteúdo da nossa aula, então, o foco principal, né? É a parte de arquivos e pastas, tá bom? O Windows ele tem um nome para isso, né? Ele tem uma ferramenta, né? Um programa chamado Explorador de Arquivos. Mas a gente geralmente nem dá conta, assim, é tão automático a gente usar ele, né? A gente abrir uma pasta, a gente abrir um arquivo, que a gente não se dá conta que com relação ao explorador de arquivos, tá bom? Mas esse é um recurso que o Windows oferece, tá bom? Esse assunto ele é tratado na aula 5, na aula gravada, tá bom? E na apostila de vocês, vocês vão ter isso aí lá a partir da página 29, tá? Então, a partir da página 29 até a página 35, 37, trata de arquivos, tá bom? Trata definindo o que é um arquivo, o que é uma pasta, como que a gente faz para gerar um atalho, como que a gente manipula esses arquivos, tá bom? É uma coisa estranha que eu vou falar para vocês, pessoal, mas eu particularmente considero como esse o elemento mais importante que a gente tem que desenvolver no curso do Windows. Então, além de alguns conceitos básicos, para que serve o programa, né, que ele permite a gente acessar outros programas e tudo mais, a importância dele, mas se a gente conseguir entender bem, se a gente souber utilizar o explorador de arquivos, o recurso de arquivos, a gente vai conseguir aí desenvolver várias habilidades no dia a dia no uso do computador, tá bom? Eu falo isso porque essa parte tem a ver com entender como a gente organiza os dados no computador, como é que a gente localiza esses dados no computador, como que a gente entende os tipos de arquivos que o computador tem, né? E claro, naturalmente o que é um arquivo, tá bom? Então, na apostila de vocês, esse aqui é o conteúdo. Eu devo começar aqui na página 29 mesmo, deixando claro para vocês a ideia do que é arquivo e pasta aí, tá bom? Então, voltando lá para a atividade de vocês, ok? Eu fiquei contente, eu fico feliz, tá, pessoal? Porque assim, eu percebo que vocês estão participando da aula, né? Nesse exato momento aqui eu já tenho uma certa quantidade de alunos, mas mesmo assim vocês acompanham lá no WhatsApp fazendo as atividades. Então, eu vou apresentar de forma rápida o trabalho de cada um de vocês, mas eu tenho lido aqui a atividade de vocês e, quando necessário, eu faço sim as observações. Esse é o trabalho do Felipe Félix, tá bom? E aí ele comenta que o conteúdo da aula era como criar pastas, copiar arquivos, né? De forma resumida, era isso que o professor estava abordando, ele coloca aqui. Então, aí a gente tem aqui o trabalho do Alexandro, tá bom? Um outro ponto importante que eu quero lembrar vocês é realmente a importância de vocês colocarem o nome, o curso que a gente está fazendo, a turma, o professor, a data e o seu nome. Ou seja, fica claro a gente poder identificar tudo isso no nosso trabalho, tá, pessoal? Aqui também ele destacou, né, a unidade de disco A, que é um driver de disquete, que tem outras unidades de disco, tá bom? Então, o trabalho do Alessandro também atendeu aqui a ideia da aula, tá? E aí eu tenho o trabalho do Miguel Ângelo, tá? Também se atentou aqui a colocar o conteúdo que era tratado na aula, colocando como unidades de disco, driver, DVD, fez a parte do cabeçalho direitinho, tá? Eu tenho um trabalho aqui da Emanuele, tá bom? Também fez de forma bem organizada aqui, descrevendo a unidade de disco, o que foi tratado. Depois ela coloca mais dados lá embaixo, não vou mostrar tudo aqui por conta do espaço da tela, tá? Tem o trabalho do Gabriel Souza também, tá? Se atentou direitinho aqui à questão do cabeçalho, isso aqui é importante para mim, tá? Para eu poder identificar, né? E aí colocou o conteúdo da aula também que está correto, tá? Quero aproveitar também e pedir que vocês sempre postem
as atividades no grupo, tá, pessoal? Se coloca no privado, fica complicado para me achar, porque o meu celular ele tá muito carregado, né? Com muitos grupos, muitos contatos, então eu não estou conseguindo acompanhar todas as mensagens que tem lá e está dando a devida atenção. Quando está no grupo, fica um pouco mais fácil para mim, porque, por exemplo, nós estamos em aula agora, então eu entrei no grupo, eu dei uma olhada nas atividades, eu vi algumas observações aqui, e aí eu consigo retomar uma aula a partir daqui. Tá? Então é importante para mim que vocês coloquem as atividades e até mesmo as dúvidas de vocês. Podem colocar as dúvidas no grupo, não tem problema, tá bom? Está aqui o trabalho, então, do Tiago Martins, tá bom? E aí ele descreve a aula número 5 do Windows, né? Eu aprendi sobre unidades de disco e pasta. Eu já vou perceber o tanto que vocês aprenderam, porque eu vou pedir participação de vocês na minha aula, tá bom, gente? Aqui é o trabalho da Daniele Costa, tá? E aí ela também coloca aqui a ideia de unidade de disco e fez a parte do cabeçalho certinho e por aí vai. O trabalho do Felipe Martins, tá? Caprichou aqui na letra, tá bem bacana. Pessoal, então essa aqui é a ideia da atividade que vocês me entregaram. A parte que eu fiquei contente aqui é essa, tá? É que eu tive aí praticamente a maioria dos alunos fazendo aí esse trabalho, tá? Agora, eu vou, na apostila de vocês, tratar a ideia de arquivos e programas e pastas, tá? Qual a diferença de tudo isso e tal. É muito importante, tá, pessoal, que a gente consiga explicar isso para alguém, né? A gente saiba orientar alguém, né? Quando a pessoa fala, ela tem dúvida, né, sobre o que é arquivo, pasta ou ícone, tá bom? Eu não sei assim o quantos de vocês tudo isso já está claro, mas eu entendo que sempre a gente tem algumas dúvidas, algumas questões, tá? Eu vou falar um pouco sobre isso. Se alguém quiser me interromper para perguntar nesse ponto, pode me interromper, não tem problema. Primeiro, pessoal, arquivo. A ideia de arquivo, tá? Na informática, a ideia de arquivo é uma informação gravada no computador, tá? Essa é uma ideia genérica, tá? Essa é uma ideia geral, porque é uma informação gravada no computador, ela tem que estar gravada em algum lugar, em um disco, em um pendrive, em um DVD, em uma memória, ou seja, informação gravada no computador já diz o que é um arquivo, mas para isso estar completo a gente precisa identificar aonde é que está gravado, qual é o nome, né, desse arquivo, porque, gente, olha que interessante, claro, né, ó, não existe arquivo sem nome. Tá, pessoal? Não existe arquivo gravado no computador sem nome, né? Então a pessoa fala, eu gravei. E qual é o nome? Eu não dei nome. Tudo bem, a pessoa não deu nome, mas o programa deu nome. Ele coloca lá imagem 1, imagem 2, arquivo 1, arquivo 2, tem que ter nome. E aqui eu já queria puxar logo de cara um gancho para vocês para falar de vírus de computador, tá, pessoal? Vírus de computador nada mais é do que um programa de computador. Um programa feito, né, por uma pessoa ou por um grupo de pessoas com alto conhecimento em sistema, um alto conhecimento em software, e esse vírus, né, ele vai danificar o sistema, ele vai danificar arquivos do sistema, ou ele vai danificar alguma parte operacional do seu computador, tá bom? Existem uma infinidade de tipos de vírus, então não vamos entrar nesse mérito aqui agora, mas essa área ela requer toda uma linha de estudo para isso, né? É possível a gente desenvolver e aprender habilidades sobre isso? Claro que é, como eu falei, é criado pelo ser humano, tá bom? Por que eu falei de vírus de computador, pessoal? Porque esse vírus de computador é um programa criado por alguém, tecnicamente falando, ele tem que ter um nome, ou seja, essa informação gravada no computador tem que ter um nome. Mas é claro, né, por ser um vírus, ele fica escondido, o nome dele não é fácil, né, de ser localizado, então ele está ali oculto, ele está ali escondido, tá bom? E aí, é claro, tem toda uma técnica, né, para ele se assim
se aproveitar, né? Ele se infiltrar no seu sistema. Não é à toa que ele é chamado de vírus, tá bom, gente? Ok? É, então, pessoal, toda vez que você gravar alguma coisa no computador ou em algo parecido, aquilo que você gravou é um arquivo. Eu vou dar um exemplo clássico para vocês disso, gente. É um smartphone, é um celular. Você tirou uma foto, quando você confirma aquela foto, você acabou de gerar um arquivo. Então, se você tirou 100 fotos, você gerou 100 arquivos, tá bom? Pessoal, os arquivos eles têm nome, eles têm data, eles têm hora que foi criado, eles têm tamanho, que ocupa no espaço, né? E eles têm tipo, tá bom? Ok? Agora vamos falar um pouquinho de pasta, já que eu falei de arquivo. Pessoal, uma pasta, ela não é exatamente um arquivo, tá bom? Ela é uma área, ela é um espaço onde será guardado arquivos e programas, tá bom? Mas, se a gente for olhar ao pé da letra, se a gente for, né, fazer um estudo mais profundo, vocês vão perceber que essa pasta, quando ela é criada, ela automaticamente ela gera um arquivo, a própria pasta. Mas pasta, ela é um espaço que tem um nome e ela, por enquanto, está vazia. E aí você começa a colocar arquivos e programas lá dentro. Agora, arquivo não. Por exemplo, ó, eu vou abrir aqui para vocês verem o bloco de notas, tá bom? Eu abri o bloco de notas. Opa, eu vou abrir aqui o bloco de notas, ó. Abri o bloco de notas. Quando eu coloco aqui, ó, bom dia, por enquanto, pessoal, é só um texto, quando eu coloco bom dia. Agora, quando eu gravar esse meu bom dia, a partir do momento que eu gravei, que eu dei nome para ele, pronto, ele passou a virar, né, a ser um arquivo, tá? Então, enquanto não estar gravado, é apenas um conteúdo no computador, é apenas um conteúdo na memória do computador. Mas quando você grava ele, seja em qual for a área, né, qual for o disco, qual for a mídia, você gravou, ele automaticamente ele se torna um arquivo. Eu estou gravando esse bom dia aqui para vocês, na nossa turma, para vocês verem, para poder mostrar para vocês que ele realmente agora é um arquivo. Eu vou colocar aqui, ó, aula, teste de arquivo, tá bom? Pessoal, uma coisa bastante interessante, no início aí, na informática, né, algumas décadas atrás, os arquivos, eles só poderiam ter o tamanho de 8 letras, o nome do arquivo. Então, todo arquivo que você fosse criar, o nome dele tinha que ser no máximo 8 letras mais extensão. Hoje em dia, não. O nome dos arquivos são frases inteiras. Olha só, eu vou abrir aqui a lupa do Zoom do Windows para vocês verem eu manipulando o explorador de arquivos. Ó, eu vou clicar aqui na minha barra de tarefas e aqui na minha barra de tarefas eu vou clicar nesse ícone amarelo em que ele é o meu explorador de arquivos. Então, gente, ó, essa janela que vocês estão vendo aí que está aberta agora, essa janela, ela é o explorador de arquivos, né? O que a gente faz aqui, ó? Aqui eu abro uma determinada pasta, eu abro um determinado disco, eu chego num recurso do Windows, tá bom? Ó, então, eu estou na nossa turma, quarta, manhã, 9h30, eu estou no dia 8/7. E eu estou olhando aqui, ó, eu estou percebendo que eu tenho um arquivo chamado aula teste de arquivo, tá? Eu vou dar mais um zoom, para vocês perceberem o que o Windows mostra. Ó. Ele mostra informações desse arquivo. Ó. Então, eu vou parar sobre ele aqui. Ó. Aí ele vai mostrar para mim os dados desse arquivo. Ou seja, o tipo de arquivo, a data que ele foi criada, a hora que ele foi criada e o tamanho do arquivo. Pessoal, 521 bytes, 521 bytes, tá? É como se nós falássemos 521 letras, tá bom? Mas vocês sabem que eu gravei lá apenas bom dia. Eu digitei bom dia e eu gravei. Então, fica uma dúvida. Por que deu 521 letras se eu só digitei bom dia? É porque, na verdade, a gente está usando um programa de computador. E o programa ele acaba gerando outros códigos também. Tá bom? Então, essa aqui é a ideia de arquivo, esse aqui é o explorador de arquivo. O que eu consigo fazer aqui, por exemplo, pessoal? Eu consigo, por exemplo, criar uma pasta. Ó. Vou criar uma pasta aqui, ó. Eu cliquei aqui em nova pasta, tá vendo?
E aqui eu vou colocar assim, ó, trabalhos, né, ó, trabalhos entregues, né? É, referente, ó, referente à aula 5 gravada, tá vendo? Eu acabei de criar uma pasta, pessoal, aí quando eu entro dentro dessa pasta, ela está vazia. E aqui eu vou poder colocar dezenas, centenas de arquivos ou pastas, né? Por exemplo, eu vou colocar os trabalhos de vocês aqui. Qual é a ideia de pasta, gente? Por que é que a gente usa pasta? É para organizar os dados no computador. Por exemplo, ó, eu vou excluir essa pasta. Como é que eu excluo ela? Ó, clico com o mouse sobre ela com o botão direito e aí eu vou pedir para ele excluir. Ele automaticamente ele tira a pasta. Gente, ó, eu poderia, pessoal, eu poderia colocar aqui, ó, os arquivos de vocês, as imagens que vocês me mandaram aqui, ó, tá bom? Ao invés disso, eu coloquei lá no PowerPoint. Eu vou tirar o zoom aqui, ó. Eu vou tirar o zoom aqui, ó, para mostrar para vocês que lá no PowerPoint eu coloquei a foto de cada atividade de aluno, tá vendo? Ó? De vocês. Eu poderia ter gerado a foto, né? Gravado a foto lá, a imagem. Tá bom, gente? Se eu colocasse isso, pessoal, na pasta, aqui, ó, o que vai acontecer aqui, ó, é que eu vou ter uma lista grande, sabe, ó, do Gabriel, da Daniele, do Matheus, do Alexandro. Aí o que vai acontecer aqui, ó, vai ficar um monte de dados, se eu não organizar isso, fica bagunçado para mim acessar esses dados, entendeu? Então é importante eu gravar eles dentro de pasta, organizando dentro de pasta, tá bom? Uma coisa que eu também consigo fazer é tirar uma cópia, né? De forma rápida, eu tiro uma cópia da atividade, tá bom, gente? Ok? Eu vou mostrar para vocês, pessoal, eu vou sempre fazer com o zoom aqui, que é para vocês poderem enxergar, tá? Porque eu sei que a tela aí, ela é pequena, tá? Deixa eu só ver se tem mais alguém querendo entrar aqui. Não. A Yasmin, Yasmin, tudo bem? A Ana Beatriz chegou agora há pouco também. Pedro, sejam bem-vindos mais um tempinho. Se vocês quiserem perguntar algo, podem me interromper e perguntar, não tem problema, tá, gente? Pessoal, vou clicar aqui, ó, no meu lado esquerdo aqui, eu vou clicar no este computador. Gente, ó, este computador é, na verdade, o meu computador, né? O que ele mostra? Ó? Ele mostra a minha área de trabalho, ele mostra uma área de músicas, uma área de imagens, vídeo, e ele mostra o disco C. Pessoal, olha o meu computador, ó. Eu tenho disco C, eu tenho disco D, eu tenho disco F. Esse disco F, gente, ele é um disco de 1 TB. Ele é um disco externo. Eu vou abrir o vídeo do meu notebook aqui para ver se eu consigo mostrar para vocês a ideia do vídeo de um HD externo. Eu estou segurando um aqui, eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês. Então, deixa eu abrir a minha câmera aqui e aí vocês me digam se vocês estão vendo aí, tá bom? Pessoal, vocês estão conseguindo me ver aí? Tá dando para me ver aí? Como é que tá aí? Sim. Tá, eu estou Sim, sim. segurando um HD externo, a minha tela está meio escura, ó, mas isso aqui é um HD externo, aqui é uma etiqueta branca que eu coloquei, né, para saber o nome, tá vendo? Esse HD aqui, ó, ele tem 1 TB e aí ele tem a entrada USB. Eu conecto ele no computador, tá bom? E aí aqui eu vou armazenando os meus dados. Qual é a ideia do HD externo? Ó, eu vou gravar aqui centenas, milhares de músicas, de arquivos, aí eu vou poder levar para outro lugar, para outro computador, tá bom? Professor, ele é igual ao pendrive? Então, ele tem a mesma ideia do pendrive, tá bom? Só que ele cabe muito mais espaço que o pendrive e ele é mais protegido, ele é preparado para ser transportado de um lugar para o outro. Eu vou fazer o seguinte, gente, ó, eu já estou com um HD externo no meu computador, no meu notebook. Eu vou ligar esse também. Eu vou ligar esse também. Aí o que nós vamos ter ali? Ó? Eu vou ter o disco C, o disco D, o disco F, o meu DVD, que é o E aí ele vai criar mais um para esse, tudo bem? Então, eu vou desligar a câmera agora, tá bom, pessoal?
Ok, ó, desliguei a câmera agora, tá? E agora eu vou conectar o HD na minha entrada aqui USB. Antes disso, eu vou aumentar o zoom da minha tela para vocês verem, tá, pessoal? Então, o que vai acontecer, ó? Ele deve aparecer aqui uma outra unidade de disco, tá? Então, espetei ele aqui na entrada USB, e aí vamos ver ele aparecendo aqui, ó. Ó, ele já reconheceu, pessoal, ó. Disco local G, ó o tamanho dele, ó. É 931 gigabytes. Gente, 931 gigabytes é 1 terabyte de dados. Cabe milhões e milhões e milhões e milhões de letras, tá bom? Eu tenho um documento aqui, um texto que eu vou abrir para vocês verem já já. Eu vou abrir o meu HD externo, ó. Vou dar 2 cliques nele, ó. Aqui, ó. Isso aqui é o conteúdo, né, ó, do meu HD, tá vendo? Ó? Esse é o conteúdo do meu HD. Eu vou fazer o seguinte aqui, gente, ó. Eu vou abrir a pasta treinamento, tá vendo? E eu vou criar aqui, rapidamente, vou fazer o seguinte, eu vou criar alunos, eu vou criar uma pasta chamada alunos, ó. Alunos da aula online. Agora, vocês, ó, e eu já estou dentro da pasta, pessoal. Eu vou criar aqui uma pasta para o Felipe, para o Tiago e para Yasmin, tá bom? Como é que eu faço isso, gente? Ó, então, vou fechar aqui um pouquinho. Como é que eu faço isso? Ó, botão direito do mouse, e aí eu venho aqui, ó, novo, pasta. Ele automaticamente, pessoal, ele cria a pasta. Tá bom? Se eu clicar aqui fora, a pasta fica lá como nova pasta. E se eu criar outra pasta? Ó, botão direito do mouse, novo, pasta. Ele vai criar uma pasta número 2, porque ele já encontrou uma 1 e não pode existir arquivos com o mesmo nome. Pessoal, vou colocar aqui o nome Felipe. Ó. Eu vou trocar o nome dele. Ó. Eu vou renomear. Ó, Felipe. Pessoal, agora aqui embaixo eu vou colocar o nome Yasmin. Eu vou renomear, né? O que é renomear, professor? É trocar o nome do arquivo. É dar outro nome lá para o arquivo ou para a pasta. Podemos renomear arquivos e pastas. Então, eu vou renomear isso aqui. Eu vou chamar isso aqui de Yasmin. Yasmin, tá vendo? Ó? E aí, Yasmin, vamos colocar mais outro aluno. Quem é que eu tenho aqui? O Tiago, tá bom? Então, além da Yasmin, o Tiago e o Felipe. Só que o Tiago, pessoal, quando eu criar a pasta, ó, quando eu criar a pasta, eu automaticamente já vou colocar o nome dele, ó, Tiago, tá bom? Gente, e aqui, ó, agora eu vou demonstrar uma regra para vocês. Eu vou criar uma nova pasta. Eu vou criar uma nova pasta aqui, ó, pelo botão nova pasta. É a mesma coisa, tá, pessoal? Lembrando que nova pasta está aqui na guia início, ó, nova pasta. Pessoal, eu vou mostrar para vocês uma regra na informática. Na informática. Não importa se você está usando o Windows 8, o Windows 7, não importa se você está usando o seu smartphone, não importa se você está usando o Linux, não importa, é uma regra, pessoal. Não pode existir arquivos com o mesmo nome no mesmo lugar. Ele não permite. Olha o que acontece quando eu coloco aqui, ó, Felipe, ó. Eu estou tentando criar uma pasta, uma outra pasta chamada Felipe. Aí ele diz o seguinte, ó, esse destino já contém uma pasta chamada Felipe. Se houver arquivos com o mesmo nome, você será indagado se deseja substituir. Se ele substituir, ele troca uma pasta pela outra. Então, na verdade, eu não vou ficar com 2 pastas Felipe, tá bom? Então, assim, é uma regra na informática. Nós não podemos ter arquivo ou pasta com o mesmo nome, tá bom? Em um mesmo lugar, numa mesma área. Agora, pessoal, olha o que acontece quando eu coloco Felipe. Quando eu coloco Felipe com 2 Fs, ó. Aí ele deixa. Aí ele permite, tá bom? Ó, olha o que acontece se eu pegasse a pasta aqui, Tiago, e eu colocasse assim, ó, Felipe. Só que eu vou colocar com I no final, ó. Felipe, ó. Felipe, ó. Felipe, ó. Tá vendo? Não P, ó. Ele aceita.
Porque, claro, né, pessoal, Felipe é diferente do nome Felipe, tá bom? Então, isso o computador ele vai permitir. O que não pode é nomes exatamente iguais, tá ok? E aí, aqui eu preciso registrar, né? Como a aula está sendo gravada, né, pessoal? Preciso registrar o seguinte, ó. Em Linux, tá? Isso aqui é uma característica do Linux, tá? Não Windows. Em Linux, ele aceita nomes iguais se tiver letra maiúscula de letra minúscula, tá bom? Então, se, por exemplo, ó, eu colocar o nome aqui, ó, no Linux, tudo em maiúsculo, ó, Felipe, ele aceita, porque ele faz diferença entre letra maiúscula e letra minúscula. Em Linux, o Windows não faz isso. Então, o Windows ele vai novamente reclamar, dizendo que não pode fazer essa operação. E se eu fizer, ele vai trocar o conteúdo de um pelo outro. E isso eu não quero. Então, eu não troco. Ok? Então, gente, ó, a ideia de arquivo são informações efetivamente guardadas no computador e a ideia de pasta são formas da gente organizar os dados no computador. Eu vou trazer aqui a apostila de vocês, tá bom? Para a gente dar uma olhada na apostila. Eu vou tirar um pouquinho o zoom aqui para vocês poderem me acompanhar aqui, ó. E na apostila de vocês, pessoal, ó, continuando aqui, ó, tá, ó. Continuando a apostila de vocês, ó, eu tenho aqui, então, arquivos, né? Ó, são documentos existentes no computador. Exemplo, foto, texto. Pessoal, alguém pode me dar mais um exemplo de tipo de arquivo no computador? Quem pode falar? Quem pode falar? Pode falar, Tiago. Hum, Quer falar, Ana Beatriz? Quer falar, Ah, Felipe? tem vídeos, E isso, tem bastante coisa. vídeos. Exato, Tudo que você pessoal. grava no computador. Programas, né? Gente, ó, um vídeo, ele é um arquivo, tá? Se você pegar o smartphone aí agora, né? E você começar a gravar, né, um vídeo e efetivou a gravação, tá bom? Ó, esse vídeo, ele é um arquivo. Eu vou falar alguns arquivos para vocês, tá bom? Ó, existe, então, aqui ele está falando arquivo texto e foto. Existe vídeo, existe um arquivo que todo mundo aqui na sala de aula conhece, pessoal, o famoso MP3, não é verdade? Arquivos não. MP3 são músicas, exatamente, tá bom? Então, toda vez que você estiver ouvindo uma música MP3, na verdade, você está reproduzindo um arquivo, né? Aí a gente vai falar, professor, eu estou lendo o arquivo MP3, a gente sabe que o arquivo MP3 é um áudio, então geralmente a gente está ouvindo. Mas eu vou dizer para vocês que o computador ele está executando o arquivo MP3 como ele executa o arquivo de foto, como ele executa um arquivo de filme, tá bom? Mas existem arquivos de planilha, né, de documento, existem arquivos de jogos, né, jogos de computador. Então existem vários tipos de arquivo, tá bom? E aí, gente, ó, a palavra programas, tá bom, gente? A palavra programas, pessoal, é o seguinte, ó, programa, pessoal, é um conjunto, tá, de instruções que o computador vai executar, tá bom? Gente, ó, e todo programa nada mais é do que um conjunto de arquivos ou um arquivo, ou seja, alguém, né, uma pessoa ou uma empresa criou um código, gravou ele no formato de arquivo para fazer alguma coisa. Então, quando eu abro o Zoom, na verdade, eu estou abrindo alguns arquivos que fazem o Zoom funcionar. Quando eu abro o bloco de notas, na verdade, eu estou abrindo o bloco de notas que faz ele funcionar. Quando eu abro, por exemplo, a calculadora do Windows, na verdade, eu abri um arquivo que faz com que monte uma calculadora e faça ela funcionar. Então, na verdade, assim, programas, né, são operações que a gente usa no computador, certo? São atividades que a gente executa no computador. Então, por exemplo, eu vou falar para vocês, pessoal, depois da minha aula eu vou jogar, eu vou abrir um jogo. Na verdade, um jogo é um programa e que, na verdade, esse jogo é um conjunto de arquivos, tá bom?
E os programas e os jogos, eles se apresentam em pastas por questão de organização. Lembra aquela ideia que eu falei para vocês de organização? É essa, tá? Então, a ideia principal é essa aí, ok? Bom, gente, ó, essa parte aqui de explorador de arquivos do Windows, ela é muito importante para nós, tá? Como eu falei para vocês, se a gente conseguir assimilar bem isso aqui, vai valer já o nosso curso do Windows, porque a gente vai ter esse contato com arquivos, pastas e programa o resto da vida. O resto da vida. Todo aplicativo, todo aparelho, qualquer coisa que você for fazer na informática, você vai lidar com arquivos. Aqui eu tenho uma tabela que fala de bytes, kilobytes, megabytes, gigabytes. Aqui eu queria não gerar muito pânico em vocês, mas de forma simples, eu queria que vocês entendessem o seguinte, ó. Quando você fala assim, ó, eu vou lá no portão da minha casa, tá? Eu vou lá na porta do meu apartamento. Quando você fala isso, você tem que andar alguns metros, 2 metros, 10 metros, 15 metros, tá bom? Quando você fala assim, professor, depois da minha aula eu vou no mercado, depois da minha aula eu vou lá na academia, depois da minha aula eu vou lá na praça. Na verdade, você vai andar dezenas de metros. Você talvez ande centenas de metros. Tá bom, gente? Agora, quando você fala para mim, professor, esse final de semana eu vou viajar, eu vou para a praia, eu vou para o litoral, eu vou para o interior. Você vai andar milhares de metros. Tudo bem, gente? E você nunca fala assim, professor, eu fui para a praia e nós viajamos 50 mil metros. Vocês não falam assim. Vocês falam 50 quilômetros. Tá bom, gente? Então, na informática, pessoal, quando você fala para mim assim, na informática, ó, eu tenho um arquivo que ele é pequeno, você geralmente está falando de um arquivo que ele ocupa bytes, tá? 10 bytes, 20 bytes, 1000 bytes. 1000 bytes é 1000 letras. Quando você fala para mim que você tem um arquivo, tá? Ó, que ele tem 1000 letras, você fala que ele tem 1K, 1 kilobyte, tá bom, pessoal? Então, a ideia de 1 kilobyte é 1000 bytes. E quando você tiver 1 milhão de letras, tá bom? Então, você fala megabytes. O HD externo que eu mostrei para vocês, ele é de 1 terabyte. Ele tem 1 trilhão de bytes, né? Então, na verdade, gente, esses nomes estranhos aqui, ó, é só para falar de quantidade, tá bom? Quanto maior a quantidade de dados, maior é o termo que a gente vai utilizando aqui. Então, para mim não falar para vocês que o meu HD é de, né, tantos milhões de bytes, eu falo que ele é de mega, ou falo que ele é de giga, tá bom? Ou você, meu HD tem bilhões de bytes, né? Nossa, professor, ele é gigantesco. Nós usamos outros termos, usamos o termo gigabytes, tá bom? E aí, eu vou mostrar esse arquivo para vocês aqui do Word, ó, tá? Eu vou mostrar aqui um arquivo do Word para vocês verem. E aí eu devo trabalhar, eu devo mandar esse arquivo para vocês, talvez no grupo, para vocês terem lá, tá bom, gente? Esse arquivo aqui, ó, ele vai tratar aqui essa ideia do que é o byte, né? De onde vem essa palavra bit, tá bom? Então, isso aqui não é para vocês decorarem, é só para vocês terem como informação, como conhecimento, tá bom? Ok? Para acrescentar mais no nosso curso. Eventualmente, se for o caso aí, eu volto a abordar esse assunto para vocês, que ele é um tanto quanto complexo mesmo. Então, gente, ó, 1 kilobytes, ele tem 1024 bytes, tá bom? 1 megabyte, ele tem 1024 kilobytes. Repare que muda aqui o termo, ó. 1 gigabyte, ele tem 1024 megabytes, tá bom? Ok? Bom, pessoal, vamos ter que encerrar nossa aula por conta do tempo aqui. A atividade de vocês eu vou postar direto no nosso grupo, no WhatsApp. Quem chegou no meio da aula aí e não percebeu, eu fiz a apresentação da atividade de vocês, tá bom? Então, eu apresentei todas as atividades aqui. Gente, ó, está presente na nossa aula o Alexandro,
a Ana Beatriz, o Felipe, o Pedro Cassiano, né? Tiago e a Yasmin. Os alunos que fizeram as atividades na aula passada, esses alunos eles vão ter a presença, tá? No sistema da escola. Depois eu vou olhar direitinho e vou fazer a apresentação da presença de vocês lá na escola, porque vocês entregaram o trabalho. Na aula de hoje, o foco principal foi a parte de arquivos e pastas, né? Através do explorador de arquivos do Windows, tá bom? Esse tema requer que a gente fale mais ainda. Então, na próxima aula, eu ainda vou dar atenção a essa parte da aula, tá bom? Pessoal, gostaria de saber de vocês, se querem perguntar alguma coisa, que eu vou estar encerrando a nossa aula. Tudo bem? Querem perguntar algo? Alguma dúvida, gente? Posso encerrar, Felipe? Tiago, posso encerrar? Quer perguntar? Sim. Pode encerrar. Tá bom, então, gente. Obrigado aí, tá bom? Eu vou passar lá depois a atividade para vocês e essa aula, depois eu coloco o link lá para vocês. Oi. Não, eu esqueci. Tá, joia então, gente. Bom dia a todos e até mais, tá, pessoal?